algumas questões sobre, primeiro, alguns fatores que causam a bipolaridade. O primeiro desses fatores, como não poderia deixar de ser, são os fatores genéticos. Então, antes mesmo de nascer, né, a gente está falando de um grande fator que é a suscetibilidade genética que a pessoa pode ter. Essa suscetibilidade genética que a pessoa pode ter, obviamente, ela não teve escolha sobre isso. Isso é algo que existia ou existe ainda um parente em primeiro grau com um transtorno bipolar ou com a depressão que se repetia muitas vezes, uma depressão recorrente, por aí vai. Aí passou os genes para alguém que nasceu naquela família. A pessoa nasceu naquela família ali, consequentemente, ela vai ter uma predisposição a vir a desenvolver bipolaridade, o que não quer dizer que ela terá bipolaridade, só quer dizer que ela vai ter uma predisposição genética para vir a desenvolver. É mais ou menos assim. Imagina que você tem um pai e uma mãe. Os dois são bem morenos, cabelo pretinho, olho castanho. Existe uma predisposição genética a ser moreno, cabelo pretinho e olho castanho. Mas imagina que dois avós tinham olhos verdes, por exemplo. Então, aquele bebê, ele tem a predisposição de ter olho verde. A gente não sabe até ele nascer, né? Mas, por enquanto, a gente vai pensar que ele pode ter olho castanho ou olho verde. Mas uma coisa ou outra, né? Agora, imagina diferente. A pessoa, os dois pais têm diabetes. Esse bebê vai ter diabetes? Não, a gente sabe que existe uma chance de que esse bebê venha a ter diabetes. Ele vai ter o quê? Uma predisposição genética a ter diabetes. Porém, não é certeza que essa pessoa vai ter diabetes. É uma predisposição genética. E a gente vê um outro conceito também importantíssimo, que é o quê? Genética não é destino. Depende também do seu ambiente para despertar essa genética. Então, alguém que tem os dois pais que têm diabetes, ou um dos pais que tem diabetes, ele já nasce com uma predisposição genética, mas não é certeza que ele vai ter. Aí, se ele só come porcaria, se ele come muito doce, muito açúcar, é só o que ele come o tempo todo, é óbvio que agora a chance dele vir a desenvolver diabetes ficou muito maior, porque agora ele tem genética e ele tem a agressão do ambiente despertando essa genética. É uma analogia que eu faço que se chama cutucar a onça com vara curta. O que seria cutucar a onça com vara curta? A onça está lá adormecida, ou seja, a genética está lá dormindo. E de repente o ambiente vai lá e cutuca essa onça para ela acordar. Do mesmo jeito é esse conceito. A genética está lá adormecida e cutuca com a vara do ambiente, dependendo de como está a vida, o estilo de vida, padrão de sono, etc, etc. A gente vai ver quais são essas possíveis causas que despertam essa onça adormecida de maneira geral, né? Então, começando aí pelo estudo de genética, como que as pessoas descobriram isso? Através de estudos de gêmeos e familiares. Então, toda vez que você quer descobrir se uma doença tem influência genética ou não, você faz estudos de famílias e de gêmeos. O que seria isso? Eu pego uma família que tem alguém que tem bipolaridade e vejo, será que existe mais chances nessa família de existirem outras pessoas também com bipolaridade do que em outras famílias? Aí o que se descobriu é que sim, existe uma chance muito maior de você encontrar bipolaridade em uma família no qual uma pessoa foi diagnosticada. O quão maior é essa chance? Parentes em primeiro grau de alguém com bipolaridade têm cerca de 10 vezes mais chance de serem diagnosticadas com bipolaridade do que a população geral. O que seria 10 vezes mais chance?
na população geral, o risco de se ter transtorno bipolar é de 1,5%. Nos familiares em primeiro grau de alguém com bipolaridade, a chance é de 15% de ter bipolaridade. Quer dizer que sobe muito quando você é parente em primeiro grau. Para quem não se lembra, parente em primeiro grau é pai, mãe, irmão, irmã, esses parentes que são bem próximos. Isso é parentesco em primeiro grau. Então, a chance é de 10 vezes maior. Imagina outra situação no qual você tem gêmeos, por exemplo. Se você está falando de gêmeos que são idênticos, univitelinos, etc., você terá uma chance aí de cerca de 65% a 70% de que, se um tem bipolaridade, o outro vai ter também. Mas veja bem, mesmo quando a gente está falando de gêmeos idênticos, ainda não é 100% de chance. É 60%, 70% de chance. Algumas perguntas que as pessoas costumam fazer. E se os dois pais têm bipolaridade? Não é só a mãe, não é só o pai, mas sim os dois ao mesmo tempo. Aí essa chance sobe para cerca de 25%. Bom, veja bem. Então, a gente está falando de uma chance aumentada, se você tem um parente que é bipolar, né? Quanto maior esse parentesco, ou seja, parentes em primeiro grau têm uma chance mais aumentada do que quando são parentes em segundo grau, ou em terceiro grau, por aí vai. E a gente precisa olhar, então, para a primeira questão. Se existe uma predisposição genética que você não escolhe, que você não é responsável por isso, que você não é culpado por isso, consequentemente, o que a gente está vendo é que a culpa não é da pessoa. A gente deve evitar frases, a gente deve evitar, de maneira geral, conceitos que levem a pessoa a se sentir culpada por algo que, obviamente, não foi ela que escolheu ter essa predisposição genética. Mas muitas vezes não são só as outras pessoas que nos culpam, né? Muitas vezes o que acontece é que a gente culpa a si mesmo na vida, nos atos e de maneira geral, e fica se remoendo culpa mesmo quando não tem culpa de nada, né? Nesse caso em específico, obviamente, da vulnerabilidade genética, a pessoa não tem absolutamente nenhuma culpa de ter nascido com essa vulnerabilidade ou essa suscetibilidade ou essa predisposição genética, certo? Mas, como eu disse, só genética não é destino, genética não é o suficiente. A gente tem que ver também o que acontece no ambiente que leva a alterar essa genética. E aí é que entra o papel de coisas como, por exemplo, eventos traumáticos ou estressantes na vida. Então, a gente tem alguns eventos que definitivamente alteram o curso disso. Primeiro evento são traumas precoces. O que são esses traumas precoces? É quando a criança vive ou um abuso físico, um abuso psicológico ou negligência paterna. Todas essas coisas são extremamente prejudiciais para o cérebro. Nós vamos ver nessa aula ainda que alterações que ocorrem no cérebro, nos neurotransmissores também de alguém com bipolaridade. Mas nesse primeiro momento, basta você saber que trauma precoce, trauma no início da vida afeta grandemente o desenvolvimento cerebral e, consequentemente, pode levar a consequências como desencadear os sintomas da bipolaridade. Olha como a coisa está começando a ficar mais amarrada. Eu tenho primeiro uma predisposição genética e aí eu venho com um ambiente como um trauma precoce infantil que desperta essa genética. Daí a minha analogia, que inclusive hoje eu estava escrevendo sobre ela no livro que eu vou lançar esse ano, né, sobre bipolaridade, que é
cutucar a onça com vara curta, a onça adormecida com vara curta. A predisposição genética está lá, essa é a onça adormecida. Aí vem um ambiente com trauma infantil precoce e cutuca a onça adormecida com a vara curta e desperta a bipolaridade. Além desse trauma precoce, existe uma outra questão que pode acontecer no ambiente e despertar a bipolaridade. São eventos estressores ao longo da vida. E aí a gente tem eventos que são agudos, como por exemplo, a morte de um indivíduo, de um familiar querido e por aí vai. São um assalto que você atravessa, que é algo que dura alguns minutos, mas fica na sua cabeça durante muito tempo. Ou mesmo estresse prolongado. O que seria estresse prolongado? Uma dívida que você não está tendo dinheiro para pagar e se arrasta por semanas, meses, anos. Um relacionamento extremamente conturbado. Um casamento que é abusivo, psicologicamente ou fisicamente, por exemplo. Tudo isso carrega um estresse que dura de semanas a anos, meses, anos. E isso é extremamente prejudicial para o cérebro de alguém com a predisposição genética para a bipolaridade. Isso pode levar a desencadear os sintomas da bipolaridade. Então, até agora, o que você já aprendeu? Você aprendeu que existe uma predisposição genética, eu até te contei qual é essa predisposição genética, e você está aprendendo que alterações no ambiente podem causar a bipolaridade, o surgimento da bipolaridade. Predisposição genética e fatores ambientais, eu te contei de 2 tipos de fatores ambientais: trauma precoce infantil e o estresse crônico ou prolongado no adulto, por diversas situações, eventos que eu já contei aqui para você. Desemprego, dívida, relacionamento abusivo, uma situação difícil, luto complicado e por aí vai.